Glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito felizes nessa noite, contentes com tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e também pelo que cremos que Ele ainda haverá de fazer. Amém? Não sei quantos sabem, mas Agostinho de Hipona foi um dos cristãos mais influentes que já existiram depois da morte dos apóstolos. Agostinho de Hipona viveu um pouco depois, alguns séculos depois, que os primeiros apóstolos morreram, e ele se tornou um grande homem de Deus. Os escritos de Agostinho de Hipona influenciam pessoas até os dias de hoje, apesar de ele ter vivido há muito tempo atrás. Ele é uma referência, o que é interessante é que ele é uma referência tanto para o lado católico, como também para o lado evangélico. Tanto católicos quanto evangélicos admiram muito a vida e a obra desse homem, de Agostinho de Hipona. Porém, o que nem todos lembram é que antes de Agostinho se tornar um grande homem de Deus, na verdade, ele viveu uma vida incrível de confusão e de imoralidade. Um homem que viveu muitos anos em confusão mental e em imoralidade, em pecados, afundado na lama do pecado. E não são os outros que dizem isso sobre Agostinho, que é interessante. É que quem diz isso é o próprio Agostinho, através de um livro que ele escreveu, no qual ele confessa como era a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu, inclusive, recomendo a leitura desse livro, escrito por Agostinho há muitos anos atrás, e que, como era de se esperar, tem o nome de Confissões. É onde ele confessa como era a sua vida antes de conhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Quando Jesus entra na vida dele, Jesus transforma. Agostinho se transforma em um novo homem. Porém, antes disso, ele confessa as tristezas, os pecados nos quais ele vivia. O que Agostinho faz, então, é muito interessante, irmãos. Confessar como ele era. Porém, o que ele faz não é nenhuma novidade. Antes de Agostinho, outros servos de Deus também escreveram para confessar como era a vida deles antes de conhecer Jesus. Inclusive, a passagem na qual nós iremos meditar hoje são escritos de um desses servos de Deus, que confessa como ele era antes do Senhor Jesus entrar na sua vida. Eu estou falando do apóstolo Paulo, e a passagem na qual nós iremos meditar hoje, eu peço que vocês abram, é Romanos, capítulo 7, versos 13 a 25. Hoje, pela graça de Deus, eu estou retomando as minhas pregações em Romanos, exatamente de onde eu parei algum tempo atrás. Então, hoje eu vou retomar exatamente de onde eu havia parado, e eu havia parado da última vez em Romanos 7 e 12. Então, hoje nós vamos meditar em Romanos 7, dos versos 13 até o final do capítulo 7. Amados, aqui nesses versículos, Paulo vai falar sobre o que o pecado faz na vida de alguém. O problema é identificar quem é esse alguém de quem Paulo está falando aqui. Esse problema é tão grande, mas tão grande, as pessoas debatem tanto quem é esse alguém de quem o apóstolo Paulo está falando, que alguns chegam a dizer que esses versículos nos quais nós vamos meditar hoje são, por assim dizer, os versículos mais debatidos da primeira metade da carta de Paulo aos Romanos. Os versículos mais debatidos dos capítulos 1 a 8. O que algumas pessoas dizem? Algumas pessoas dizem que a pessoa a quem Paulo se refere aqui é alguém que já recebeu o Senhor Jesus em sua vida, em seu coração.
Então, o que Paulo estaria mostrando aqui para essas pessoas é o que o pecado faz na vida de quem já é crente, na vida de um cristão, na vida de alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu, particularmente, irmãos, eu discordo dessa posição e eu vou mostrar durante a pregação que eu não acredito que o apóstolo Paulo esteja falando de um crente aqui nesses versículos. No que eu acredito, então? Eu acredito que aqui nesses versículos, Paulo está mostrando o que o pecado faz na vida de alguém que ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Na vida de alguém que ainda não tem Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E que lição isso traz para a minha vida e para a tua vida? Então, a pergunta que nós vamos responder hoje é: o que o pecado faz na vida de um descrente? O que o pecado faz na vida de alguém que ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador? Primeiramente, o pecado mata essa pessoa. Nós vemos isso no versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai amado, Pai querido, vamos agora, Senhor, meditar na Tua palavra, a qual começamos a ler, Deus. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, para que sejamos iluminados, para que possamos compreender esta palavra tão maravilhosa, Senhor, tão importante, e não apenas compreender, mas que tenhamos também, Senhor, o desejo e a decisão de sermos transformados por meio dela. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, cada amigo que está acompanhando esta palavra agora, seja aqui no templo, seja por meio da internet, que todos sejam visitados e agraciados pelo Senhor. Eu peço isso e agradeço em nome dele. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos, primeiramente, primeira ação do pecado na vida de alguém que ainda não tem Jesus, é que o pecado mata essa pessoa. Quando o apóstolo Paulo diz, o pecado me matou, é óbvio que ele está falando de uma morte espiritual. É claro que Paulo aqui não está falando de uma morte física, porque como morto fisicamente, ainda falaria, né? Paulo diz, o pecado me matou. Então ele está falando de qual morte? O pecado matou essa pessoa em que sentido? O sentido espiritual. Porém, apesar de ainda não ter matado tal pessoa no sentido físico, precisamos entender que é exatamente isso que o pecado pretende fazer e vai fazer na vida de quem não se entrega ao Senhor Jesus. Primeiro, ele mata espiritualmente. Mas onde é que ele quer chegar? Ele não quer tirar apenas a vida espiritual da pessoa. Ele quer tirar a vida física da pessoa. Ele quer levar essa pessoa à morte física. É isso que o pecado pretende fazer na minha vida e na vida de todo aquele que não se entrega a Jesus. Agora, note como ele faz isso. Paulo diz, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. O pecado, ele causa a morte na nossa vida por meio de uma coisa boa. Que coisa boa é essa? Aqui em Romanos 7:13, Paulo vem falando da lei. E ele diz que a lei é boa, a lei é espiritual. Mas o pecado, perverso do jeito que é, maligno do jeito que é, ele pega uma coisa boa, que é a lei, para nos matar, para tirar a nossa vida. É como nós costumamos dizer,
olha o pecado sendo pecado, né? Às vezes a gente diz, olha o fulano sendo fulano, né? O pecado é algo tão maligno, mas tão maligno, que até através de algo bom, ele nos causa o mal. Deixa eu dar uma ilustração. Nós sabemos que existem várias formas de tirar a vida de alguém. Uma delas é matar alguém com um travesseiro. Algumas pessoas já morreram dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, o travesseiro é algo ruim ou é algo bom? O travesseiro é algo ruim? O propósito do travesseiro é fazer mal ao ser humano? Não. O travesseiro existe para ajudar alguém a descansar. O travesseiro existe para ajudar alguém a dormir. Mas alguém pode usar algo que é bom, um travesseiro, para tirar a vida de uma pessoa. É mais ou menos o que o pecado faz. A lei que Deus deu é boa, mas o pecado usa a lei, o mandamento de Deus, não adulterarás. Ele usa aquilo para nos dar vontade de adulterar, e porque adulteramos, nós morremos. Então, o pecado é algo tão maligno que ele acaba nos matando, usando as coisas boas que Deus nos dá. E o que é interessante é que ainda tem gente que acha que o pecado é algo inofensivo. É algo que nós podemos guardar no nosso coração. É algo que nós podemos praticar sem sofrer muitas coisas. Mas a palavra de Deus está mostrando que ele é algo incrivelmente perverso, maléfico e letal. O pecado mata a pessoa. Mas não é só isso que o pecado faz. E eu creio, irmãos, que aqui vai ficar muito claro, claro como água, que de fato, essa pessoa de quem Paulo está falando não é um convertido no Senhor Jesus ainda. É alguém que ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Qual é então, pastor? A segunda coisa que o pecado faz com alguém que não tem Jesus. Primeiro, nós vimos que o pecado mata essa pessoa. Em segundo lugar, nós vamos ver que o pecado escraviza essa pessoa. Ele não apenas mata, mas ele também, antes de matar, ele escraviza. Ele domina. Ele manda nesta pessoa. O propósito dele é tirar a vida física de alguém que não tem Jesus. Mas enquanto ele não tira essa vida, o que é que ele faz? Ele domina a vida da pessoa. Ele escraviza a vida da pessoa. Pastor, o que é que isso significa? O que é que significa dizer que o pecado domina a vida de alguém? É claro, aqui nós vamos ver. Significa duas coisas. Primeiro, o pecado impede a pessoa de fazer o que ela acha correto. E depois ela obriga a pessoa a fazer o que ela acha errado. Vou repetir. O domínio do pecado pode ser resumido em duas coisas que o pecado faz na vida de alguém. Primeiro, ele impede a pessoa de fazer o que quer fazer. A pessoa vê que algo é reto, que algo é certo, e ela diz, eu vou fazer. O que é que o pecado diz? Não vai fazer. Ou então, ela diz, eu não vou fazer isso, porque eu sei que é errado, eu detesto isso. O que é que o pecado diz? Mas você não tem querer, você vai fazer. Pecado escraviza, domina a vida de alguém que ainda não tem Jesus. É exatamente como um escravo, de verdade, um escravo literal. No tempo em que havia escravidão aqui no Brasil, um escravo tinha vontades? O escravo poderia dizer, hoje eu quero comer panelada. Ele tinha vontades? Tinha. Ele tinha desejos? Tinha. Mas ele podia exercer os seus desejos? O que ele queria acontecia?
Não. Aí ele dizia, não, hoje eu não quero trabalhar. Aí ele tinha o direito de não ir trabalhar porque ele não queria? Claro que não, ele era um escravo. Ele fazia o que não queria, e o que ele não queria, ele fazia. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que o pecado opera na vida dessa pessoa que ele está descrevendo aqui. E ele fala isso, irmãos e amigos, 3 vezes, de 3 maneiras diferentes, em 3 blocos de versículos diferentes. Vamos ver o primeiro bloco de versículos nos quais ele diz isso. Versos 14 a 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo, verso 15, nem mesmo, olha a gravidade do que Paulo está falando aqui, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A intenção de Paulo aqui nesses versículos, tanto nos versos anteriores, que nós já estudamos, como nesses, é mostrar que a culpa pelos nossos erros não é de Deus. A culpa pelos nossos erros não é da lei. A lei de Deus é espiritual. Mas eu sou o quê? Paulo diz. A lei é espiritual, mas eu sou o quê? Eu sou carnal. E aí ele diz algo muito grave. Vendido à escravidão do pecado. Vendido como escravo para o pecado. Essa pessoa que Paulo está descrevendo aqui é uma pessoa que foi vendida à escravidão do pecado. Aí eu pergunto para vocês, como Paulo pode estar se referindo a um cristão aqui? Se ele diz que tal pessoa, ele fala eu, mas ele está falando de alguém. Pode ser ele no passado, ou pode ser alguém de forma geral. Como essa pessoa a quem Paulo está se referindo seria um cristão? O cristão é vendido à escravidão do pecado? Mas no capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo não disse que Cristo nos libertou da escravidão do pecado? Onde é que diz isso, pastor? Capítulo 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos, o quê? Servos da justiça. O que é que o crente é agora? Escravo do pecado? Não. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertados do pecado e fomos feitos escravos, sim, mas da justiça, das coisas boas, escravos de Deus. Então é por isso que eu creio que aqui, nos versículos finais do capítulo 7, Paulo não está falando de alguém que tem Jesus. Paulo está descrevendo a vida de alguém que ainda não tem Jesus, porque ele quer nos ensinar algo que eu vou mostrar no final, algo muito importante. Então, de fato, nós éramos escravos do pecado. Éramos. É como a letra do louvor que a minha esposa estava escutando hoje. O título é Quem Era Eu, do cantor Lázaro. Não sei quantos conhecem. A letra diz assim, olha que retrato fiel de quem nós éramos, né? Olha se você consegue se identificar com isso.
Eu vivia humilhado, massacrado, escravizado. Quem era eu? Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes do lamaçal do pecado e me deu vida. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. O mal aconselhou e eu acreditei. O pecado engana a gente. Não, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vem, vou resolver os teus problemas. É como um vídeo que alguém mandou para mim esses dias. O diabo nunca aparece para você com chifre. Ele sempre aparece para você com salvação. Tá com problema? Tá aqui a salvação para você, né? Salvação é aquela droga, é aquela dose, é aquele relacionamento errado, é aquele dinheiro que não é para ser seu. Ele nunca chega com problema. Ele sempre chega com a solução. Então, é como a letra diz, o mal aconselhou e eu acreditei. Me deu veneno e iludiu. Iludido, eu aceitei. Eu me droguei, me viciei. Mas o amor de Deus me arrancou dali e hoje estou aqui. A droga vem para matar, vem para roubar. A droga vem para destruir, para confundir, para iludir. A droga joga filho contra pai. A droga vem para tirar a paz. Mas Deus me deu vitória e hoje estou aqui. Você também vai conseguir. Era o que nós éramos, irmãos, mas não é mais o que nós somos, porque Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos transformou em novas criaturas. O domínio do pecado do qual Paulo fala aqui, portanto, faz com que a pessoa nem compreenda o seu próprio modo de agir. A pessoa nem compreende o seu próprio modo de agir, pois ela não faz o que prefere, e sim o que detesta. Moralmente falando, ela diz, isso é bom. Eu prefiro andar nesse caminho bom, mas ele não consegue. Ou então ele vê o caminho mau, e ele detesta aquele caminho mau. Mas sabe o que ele faz? Ele vai por ele. Esse é o resumo de uma vida de alguém que não encontrou Jesus ainda. É como disse certo poeta romano, que viveu pouco depois dos apóstolos. O nome dele era Ovídio. E ele diz assim, eu vejo e aprovo as coisas melhores, mas eu persigo as piores. Eu vejo e eu aprovo, eu aplaudo as coisas melhores. Isso é bom, isso é correto. Mas eu vou atrás do que é errado. É assim a vida de alguém que ainda não tem Jesus no seu coração. Ele sabe o que ele deve fazer, ele aprova aquilo, mas na prática o que ele faz? Ele vai atrás do que não presta. Não é ele que manda. Ele até tem uma ideia do que é correto fazer, mas é o pecado que domina a sua vida. Eu creio que aqui Paulo está se referindo a qualquer pessoa que não tem Jesus. Mas, especialmente, irmãos, eu acho que Paulo se refere aqui a um judeu. Paulo está falando especialmente dos judeus que rejeitam Jesus. Nós sabemos que Jesus veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus. Os judeus conhecem a lei, os judeus conhecem a palavra de Deus, mas eles rejeitam a palavra de Deus. Segundo bloco de versículos, nos quais Paulo enfatiza essa verdade, são os versos 18 a 21. Vamos ler Romanos 7, 18 a 21.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem, olha se Paulo está falando de um crente aqui. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aqui Paulo praticamente repete, só que com outras palavras, o que ele já tinha dito nos 4 versos anteriores. Ele quer fazer algo, mas o pecado não deixa. Ao invés disso, o pecado o obriga a fazer o que ele não quer. Qual é o nome disso? Escravidão. O pecado é um dono, o pecado é um senhor da vida dessa pessoa. Quem manda nessa pessoa não é ela. Quem manda nessa pessoa é o pecado. Vamos então para o terceiro e último bloco de versículos, nos quais Paulo enfatiza mais uma vez a escravidão dessa pessoa ao pecado. Versos 22 a 25. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Verso 24. Desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o verso 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nos versos 22 e 23, Paulo, mais uma vez, repete o que ele vinha dizendo. Pecado me impede de fazer o que eu quero, o que eu acho certo, o que eu acho correto, e me obriga a fazer o que eu acho errado. Então, nisso aí, ele apenas repete. Mas quando chega no verso 24, irmãos, Paulo faz esse alguém dar um brado, dar um grito de desespero. Essa pessoa não suporta mais viver dessa forma. Então ele diz: desventurado, desgraçado homem que eu sou, que vida é essa que eu vivo? Ele não suporta mais. E aí ele pergunta: quem haverá de me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa vida? Quem vai me salvar? Quem vai me libertar? Perceba que essa pessoa ainda não foi liberta. Paulo está perguntando: quem me livrará? Ela quer a libertação, mas ela ainda não recebeu. De quem Paulo está falando aqui? De alguém que já foi liberto? Ou de alguém que está se aproximando do entendimento de quem liberta ele é o Senhor Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus, ele diz, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe libertação? Existe salvação para o pecado? Há alguém que possa nos arrancar do senhorio do pecado? Há. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como não é o objetivo de Paulo aqui falar de alguém que já recebeu Jesus, e sim de alguém que ainda não recebeu, olha como é que ele termina o capítulo. Romanos 7,
Verso 25, a última parte diz: de maneira que eu de mim mesmo, é a conclusão. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Eu acho que a chave para entender essa passagem são as palavras de mim mesmo. Paulo está falando de alguém que age por si mesmo, a parte de Jesus. Se ele estiver falando de um crente aqui, aquele crente que está afastado de Cristo, ele fala de mim mesmo. Com a mente eu quero algo. Uma lei, a lei de Deus eu quero. Mas a lei do pecado me domina. A lei do pecado é mais forte na vida dessa pessoa. Portanto, irmãos, espero que tenha ficado claro, porque eu acredito que esse alguém, eu e muitos, acreditamos que esse alguém de quem Paulo está falando aqui, é alguém que ainda não tem Jesus, e porque ele não tem Jesus, ele vive na prática do pecado. Ele é dominado pelo pecado. E nós sabemos que é exatamente assim a vida de quem ainda não tem Cristo, né? Ele pode até querer fazer o certo, mas ele não consegue. É claro que eu não estou dizendo aqui, entendam bem, é preciso enfatizar isso. Eu não estou dizendo aqui que o crente não peca. Eu não estou dizendo aqui que o crente não luta contra o pecado. Luta sim. E às vezes até cai. Só que essa pessoa que Paulo está descrevendo aqui, não é alguém que luta contra o pecado e às vezes cai. Essa pessoa é alguém que luta contra o pecado e sempre cai. E sempre perde. E não é assim que a vida cristã é. Deus não quer que nós sejamos completamente dominados pelo mal. Não é assim que Deus planeja para mim e para você viver debaixo do domínio do pecado. É uma característica, sabe de quem? Viver debaixo do domínio do pecado é uma característica de um descrente, não de um crente no Senhor Jesus. Onde é que a palavra de Deus diz isso, pastor? Se você quiser, abra comigo. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versos 7 a 10. 1 João 3, 7 a 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Vou repetir. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não quer dizer que ele não peca, mas o pecado para o crente é um acidente. O crente não pode se conformar com o pecado. A diferença entre um gato e um porco é que o gato entra na lama e já sai. O porco entra na lama e quer permanecer na lama. O crente entra no pecado, mas ele sabe que ele não é dali, e ele sai, e ele já vai se limpar. O porco não, descrente não, entra na lama e diz, coisa boa, eu quero é mais.
Então, João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é porque ele é forte, não. É porque dentro dele há alguém que é mais forte do que o pecado. Então ele cai no pecado, mas ele lembra, ei, é ruim. Deus me deu poder e amanhã ele não cai mais. Ele não vive dominado pelo pecado. Davi pecou, pastor, pecou. Mas olha Davi vivendo na prática do mesmo pecado do qual ele se arrependeu. Você não vê. Davi cometeu pecados terríveis. Adultério, assassinato. Mas ele permaneceu no pecado? Não. Ele se arrependeu e venceu o pecado. E é esse poder que habita dentro de mim, dentro de você, que nos faz vencer esse Senhor tão poderoso, que domina tanta gente, mas não vai dominar a mim, nem a você. No versículo 10, João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Palavra forte. João usa palavras fortes. Eu vou mostrar para vocês como conhecer um filho de Deus e um filho do diabo. Já pensou você falando isso para alguém que você conhece, né? Mas João não estava nem aí. Nós temos que dizer a verdade, irmãos, com amor, mas dizer a verdade. Não para agradar homens, mas para agradar ao nosso Deus. Como é que eu sei, João, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eita Deus, forte, pesado. Concluindo então, que lições nós podemos tirar de Romanos 7, 13 a 25? De tudo que Paulo disse nesses versículos dos quais nós meditamos. Eu creio que nós poderíamos tirar muitas lições, irmãos. Mas eu quero enfatizar só uma, para a gente concluir. Só uma lição, só uma conclusão. A conclusão é essa, pastor. Não existe libertação sem Jesus. As pessoas querem se iludir, achando que a religião vai libertá-los, que a vontade própria vai libertá-los, que o AA vai libertá-los, que a casa de recuperação vai libertá-los. Tudo isso pode ajudar, mas só há um que liberta. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória, é verdade. Um homem pode conhecer a lei, pode amar a lei, concordar com a lei, memorizar a lei, mas se ele não tiver Jesus, ele continua sem cumprir a lei. Como eu disse, eu creio que Paulo aqui está falando de várias pessoas, mas especialmente do povo dele. Paulo queria converter o seu povo, queria converter os judeus. E para converter, Paulo tem que mostrar a realidade. Você tem prazer na lei. Você aprova a lei. A lei é verdadeira. Não adulterarás. Ótimo. Não matarás. Correto. Você aprova, mas você não consegue praticar. E sabe por que você não consegue praticar? Porque por si mesmo você é desventurado. Você é um pobre coitado. É por isso que ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É porque sem Jesus, o pecado me domina. Mas quando Jesus entra na minha vida, Jesus me domina e me dá força para vencer o pecado. O próprio Jesus disse isso, irmãos.
Paulo não está inventando. Ele está dizendo, em outras palavras, o que o próprio Jesus disse em João 8, 31 a 36. João 8, 31 a 36. Jesus disse. Se as pessoas acham que Paulo era duro, não leram Jesus ainda. Jesus era mais duro do que Paulo. Quem mais falou sobre o inferno foi Cristo. João 8,31 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus, viu? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, eu tenho vontade de, no final do apelo, vir aqui à frente e dizer, hoje vocês estão crendo em Jesus, amém? E as pessoas vão dizer amém. Pois se vocês permanecerem até o fim, aí sim, vocês vão ser discípulos verdadeiros. Porque é isso que Jesus está dizendo. Os judeus creram nele. O que Jesus diz? Parabéns. Não? Se vocês permanecerem, vocês são discípulos de verdade mesmo. Por quê? Porque o crente verdadeiro não é aquele que começa com Jesus. O crente verdadeiro é aquele que permanece com Jesus até o fim. Aí ele continua, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o povo não gostava, né, do que Jesus dizia. Verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Está nos conhecendo, não? E jamais fomos escravos de alguém, o povo mentiroso. Como dizes tu, sereis livres? Ninguém nos escraviza. Escravos de Roma naquele momento. Escravos de Faraó no passado. Aí dizendo que nunca foram escravos. Replicou-lhe Jesus, verso 34. Em verdade vos digo. Sabe de qual escravidão eu estou falando? É da escravidão espiritual. É o que vocês são agora, escravos espiritualmente. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Você peca porque o pecado manda em você. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não disse, se vocês se esforçarem mais, se vocês forem mais religiosos, não. Se o Filho libertar vocês, vocês serão livres de verdade. Quem é que liberta o judeu? Quem é que liberta o gentil? Quem é que liberta o americano? Quem é que liberta o brasileiro? Quem é que liberta o japonês? Quem é que liberta todo e qualquer ser que existir na terra? Só tem um que liberta, é Jesus. Não há libertação sem Jesus. Quem crê nisso? Quem concorda com isso? Então, deixa eu terminar dizendo algo que nós não devemos fazer e algo que nós devemos fazer. Pastor, se eu creio que não existe libertação sem Jesus, o que é que eu não devo fazer? Eu não devo fazer, irmãos, o que aquele fariseu da parábola de Jesus fez. Que fariseu é esse, pastor? Abre lá comigo para a gente encerrar em Lucas 18. Eita glória! A palavra de Deus nos confronta e nos conforta, irmãos. Lucas, só a libertação em quem? Só a libertação em quem? Em Jesus. Então, olha o que eu não posso fazer. Lucas 18, 9 a 12. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Vou repetir: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou igual aos outros. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele homem estava dando graças a Deus pelo quê? Por ele mesmo. Achando que ele mesmo, sozinho, se libertava. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos esquecer que não existe libertação sem Jesus. E aí, quando a vitória vem, ao invés de agradecermos a Deus por Cristo, nós agradecemos a Deus por nós mesmos. Foi eu que me libertei. Foi eu que consegui. Foi eu que alcancei a vitória. Deus, muito obrigado, porque eu sou diferente desse e daquele. Andando na rua, ainda bem que eu não sou assim. Eu sou diferente. Deus não se agrada de uma atitude como essa. Deus se agrada da segunda atitude. E é o que nós devemos fazer. O publicano, versículo 13, que era um cobrador de impostos, com fama terrível, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Tinha coragem nem de olhar para cima. Eita Deus! Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É o que Paulo está fazendo lá em Romanos 7. Só a misericórdia de Deus na minha vida. Ser propício significa: Senhor, demonstre favor para comigo, porque eu não mereço, Senhor. Ele batia no peito, sinal de lamento. Bater no peito é sinal de lamento. Com qual dos dois Deus se agradou? Com aquele que veio para a igreja, de nariz empinado, achando que merece? Ou aquele que veio humilde, contrito, confessando os seus pecados e pedindo a misericórdia de Deus? Jesus responde: digo-vos que este que se humilhou, desceu justificado. Justificado significa perdoado para casa, e não aquele que se orgulhou. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que eu não devo fazer, pastor? Me orgulhar. Me orgulhar por causa das minhas vitórias. Porque eu só fui vitorioso porque Jesus me ajudou. Amém? Amém. Sempre que eu sou vitorioso, é porque Jesus me ajudou. Amém? Eu fiz minha parte, eu me esforcei, devemos nos esforçar, mas não foi eu e você sozinhos. Não fomos eu e você sozinhos. Jesus nos ajudou. O que eu devo fazer, então? Eu devo fazer o que o ex-fariseu fez. Paulo era um ex-fariseu. E ele diz no final de Romanos 7, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Paulo podia ser um apóstolo, crente há muitos anos, mas ele sabia o que ele era antes de conhecer Jesus, e agora que ele conhece, ele diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus para me dar vitória, porque se fosse eu, judeu, conhecendo a lei, eu continuaria escravo do pecado. Mas Jesus veio para me libertar, e eu tenho a quem agradecer agora, não é a mim mesmo, mas a Deus. Pelo quê? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer terminar o dia justificado?
Quer terminar o dia perdoado? Não se orgulhe por nada. Orgulhe-se no Senhor. Amém. Agradeça a Ele. Aproveite agora esse momento. Lembra quem você é. Quantas vezes você tentou se libertar sozinho e você não conseguiu? Lembra? Talvez você decidiu, é hoje que eu me liberto. Com orgulho. Aí o pecado veio e te deu uma rasteira. Quem manda sou eu. Você não consegue. Aí a luz do sol raiou na minha vida e na tua vida. A luz do sol chamada Jesus Cristo. E eu vou entrar na sua vida agora, e quem vai mandar não é mais o pecado. Quem vai mandar sou eu. Aquilo que você fazia antes, que você nem acreditava que podia mudar, pois eu vou te mudar. Eu vou te transformar. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus agora? É para ti, Senhor! Graças a ti, Deus! Toda honra e toda glória é dele, por meio dele e para ele. Amém, amém e amém. Se alguém me escuta nesse momento e ainda não entregou a vida para Jesus, você pode continuar nessa vida que foi descrita agora, escravo do pecado. Mas você pode também agora fazer como Paulo, abrir o coração para o Senhor dos Senhores entrar, fazer morada e te transformar. Termine o dia de hoje perdoado por Deus, humilhando-se em sua presença. Vamos orar. Pai, como é maravilhosa a tua palavra. Senhor, como é maravilhosa a epístola de Paulo aos Romanos. Tão admirada, Deus, justamente por mostrar a realidade. Por mostrar, Senhor, a nossa necessidade de um Salvador. Ó Deus, alguns pensam que esses versículos descrevem a vida de um cristão. Porque um cristão também luta contra o pecado. Mas, Pai, a tua palavra mostra que um cristão pode até cair às vezes, mas ele recebeu poder para ser diferente. E é o que nós cremos que recebemos, Deus. Então, se há algum cristão neste momento enganado pelo pecado, vivendo na prática de algum pecado, Deus, talvez até dizendo para si mesmo, não tem jeito, eu não consigo. Faz esse irmão ou essa irmã entender que isso é mentira do diabo. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Se Jesus habita em nós, agora quem manda é Jesus. Pai, se alguém ouvindo esta palavra, que ainda não havia entregue a vida a Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre a vida desta pessoa. E assim como muitos de nós já fizemos, como o publicano fez, que venhamos a nos humilhar em tua presença e terminarmos o dia perdoados por Jesus, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.